E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wolf, eu sou engenheiro de software e eu trabalho com front-end há muitos anos. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês o básico do React, a base dele, né, toda a teoria do como ele foi criado, como que ele funciona, mostrar para vocês a estrutura de um projeto React, para vocês começarem a entender esse mundo do front-end, né, como ele funciona, porque é um salto muito grande quando você está lá no seu HTML, no seu JavaScript, CSS puro, para quando você vem para o React, quando você vem para o Vue, quando você vem para o Angular, qualquer uma dessas bibliotecas, é um salto muito grande e é muito difícil de entender o que está acontecendo ali para você começar, né, ter uma base boa de conhecimento para você conseguir caminhar com as próprias pernas. Então no vídeo de hoje o que a gente vai ver é qual que é a diferença do React, né, para o HTML e o JavaScript simples. Então a gente vai dar uma passada sobre o que é o Virtual DOM, como ele funciona. A gente também vai ver como que a gente faz para criar um projeto React. E aí depois de a gente criar esse projeto, a gente vai dar uma olhada na estrutura de pastas que a gente tem, como as coisas estão organizadas, o que cada arquivo significa ali dentro do React, como cada arquivo funciona, o que que eles fazem. Então, esse é o primeiro passo para você que está buscando entender, está buscando estudar React ou se aventurar aí no front-end. Mas antes de tudo, deixa o joinha, deixa um comentário aqui no vídeo que me ajuda demais e me incentiva a trazer mais esse tipo de conteúdo para vocês. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, vamos lá. A gente sabe que não é uma tarefa fácil você migrar do HTML e do JavaScript simples para o React, porque é um salto muito grande, são dois universos totalmente diferentes. É como se você estivesse numa autoescola pilotando um Celta e aí do nada você tem que dirigir uma Ferrari. São mundos muito distintos, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender nessa migração do HTML para o React é como que o React ele funciona, né? Como que a gente trabalhava com o HTML e o JavaScript de um jeito e como que a gente vai trabalhar agora com o React, tá bom? Então eu vou entrar aqui no ScholarDraw para mostrar para vocês. Bom, caso você não tenha tido ainda uma aula de banco de dados, eu preciso te explicar uma coisinha, né? A gente já vai chegar no que um banco de dados tem a ver com React. Mas quando você faz operações de escrita e leitura, ou você está salvando e está lendo alguma coisa, no banco de dados, né, ou no computador de uma maneira geral, você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode guardar isso na sua memória, né, na memória RAM do computador ali, que quando você desligar ela vai sumir. Ou você pode gravar isso num arquivo físico, né? Então você vai criar um arquivo ali, sei lá, um .txt e vai guardar aquela informação. Então a gente tem, deixa eu dar um zoomzinho aqui. A gente tem duas formas. A gente pode criar um arquivo físico ou a gente pode salvar aquilo lá na memória do nosso computador. E o que isso tem a ver com React? O que isso tem a ver com front-end? Bom, quando a gente estava lá no HTML e a gente fazia operações com JavaScript, a gente fazia um document.carryby, document.onload, document. Alguma coisa. Sempre que a gente fazia isso, o que a gente estava fazendo? A gente estava mexendo em um arquivo físico. Era o HTML nosso lá. Então, a gente tinha o nosso arquivo HTML lá. E a gente, sempre que utilizava o JavaScript, a gente estava mexendo nesse arquivo físico. E o que isso significa? Significa que sempre que a gente escrevia, ou lia, ou mexia em um arquivo, isso é mais custoso, ou seja, é mais demorado do que você escrever, ler, por exemplo, da memória. Então, quando a gente utiliza o HTML simples ou o JavaScript simples, ele sempre faz essa leitura, essa escrita, nesse arquivo físico. Então, ele demora mais para acontecer. E qual que foi a ideia do React? Eles pensaram o seguinte, olha, vamos pegar esse arquivo físico que já existe e vamos mapear ele para a memória do computador. Então, dessa maneira, o nosso acesso, quando a gente quer ler ou gravar, o que a gente faz? A gente lê e grava da memória, que é bem mais rápido, e depois a gente move essas modificações para o arquivo físico. Então, se antes a gente tinha só isso daqui, com o React, né, agora no computador, a gente passa a ter isso daqui. Então, o usuário foi lá e clicou e mexeu em alguma coisa. A gente vai lá na nossa memória, modifica a nossa memória, devolve essa informação para o usuário
né? Porque é rápido, né? A gente está falando da memória do computador. E aí essa memória, ela vai lá e escreve nesse arquivo físico, para a gente ter a mesma coisa, para a gente ter o que tem em memória, ter no arquivo físico. Então o React ele funciona dessa maneira, a gente tem tudo que a gente ia ter em um arquivo dentro da memória do computador, então a gente mexe nessa memória, essa memória devolve essa informação para a gente muito mais rápido do que o HTML e JavaScript normal, e aí ele pega isso que a gente tem em memória e grava nesse arquivo físico, enquanto a gente não está mexendo ou enquanto o usuário ali está fazendo outra coisa. Então, essa é a maneira do React trabalhar. E essa maneira dele trabalhar com a questão da memória do computador, a gente chama de Virtual DOM. Então, o Virtual DOM é uma forma de mapear um arquivo físico para a memória do computador. A gente mexe nessa memória do computador e depois transcreve para o arquivo físico. Então, essa é a maneira do React de trabalhar. É o primeiro ponto que é diferente ali quando a gente fala de React para HTML. Isso já traz uma coisa para a gente pensar que é, quando a gente trabalhar com React, nós não deveríamos, ou não é que nós não podemos, né? A gente pode, mas não deveria. A gente não deveria utilizar as funções do JavaScript como document ponto. Porque sempre que a gente usa o document ou window, a gente está fazendo o quê? A gente está mexendo diretamente nesse arquivo físico. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem uma maneira de programar com React, no qual a gente deve conversar com o React e deixar que ele mesmo escreva nesse arquivo físico. Caso a gente esteja ali no meio de um arquivo React, a gente esteja fazendo, por exemplo, um document.getElementById, o que a gente está fazendo? A gente está deixando de ler da memória e a gente está lendo diretamente do nosso arquivo físico. Então a gente está pulando o React, a gente está deixando de utilizar o React para utilizar esse nosso arquivo físico direto. Então isso pode trazer alguns problemas para a gente. A gente ainda vai chegar lá, mas é só para vocês terem uma ideia de que com o React a gente trabalha de uma maneira diferente com o DOM, tá bom? Beleza, explicado o que é uma escrita e leitura em arquivo físico e na memória, como eles são diferentes. Explicado também o que é o Virtual DOM, como ele funciona e o que é diferente do HTML que a gente já tinha. Vamos para os primeiros passos com o React. O React ele é uma biblioteca JavaScript, então ele precisa de uma série de configurações para você começar a trabalhar com ele. Não é simplesmente você abrir, criar um arquivo ali .jsx e sair mexendo. Não, o React ele precisa de uma série de configurações para ele funcionar. E o pessoal que desenvolvia o React, eles perceberam que era muito difícil para quem não sabia nada ou quem estava começando agora, simplesmente falar assim, mano, eu quero aprender React, eu quero mexer com React, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma puta de uma configuração. Então o que eles fizeram? Eles disponibilizaram pra gente na internet templates que a gente pode utilizar, é uma configuração ali já pronta, pra gente simplesmente instalar aquilo lá e sair usando. Né? Ao invés de você ter tipo uma baita aula sobre como montar um carro e você ter que montar ali o seu primeiro motor do carro para você aí sim aprender a dirigir, eles já dão para você o carro pronto e você só sai dirigindo. Você sai pisando na embreagem, sai trocando de marcha. Então é a mesma coisa. Eles dão um template, eles dão um carro para você começar a andar sozinho ali e começar a aprender a dirigir. Esses templates, né, existem praticamente do React agora. Existem os dois mais famosos. Um a gente chama de Create React App. Create React App. Esse é um desses templates. E existe um outro template que a gente chama, que é o template do Vite. Certo? Qual que é a diferença de um para o outro? Muda uma questãozinha ali de arquivos de um para o outro, mas o que mais muda é o motor deles, né? O Create React App, ele é o mais antigo e ele utiliza um motor, ele utiliza um carinha para configurar o projeto que a gente chama de Webpack. E ele é um pouco mais lento, né? Ele é mais demorado, por assim dizer. E o Vite, né? Ele utiliza um outro carinha ali que a gente chama, que é o ESBuild, né? Para montar esse template, montar essas configurações e rodar para a gente também. Tem mais coisas envolvidas, mas por hora eu acho que isso é o suficiente. Então a gente tem o Create React App e a gente tem o Vite. E o que o pessoal recomenda que você utilize hoje é o Vite, tá bom? Mas você pode utilizar ali, não tem nenhum problema, o Create React App.
Então vamos lá, o primeiro passo para a gente começar com o React é criar um projeto React, certo? E aqui eu vou utilizar uns comandos do NPM, tudo bem? Se vocês não sabem o que é o NPM, para que ele serve, eu vou deixar aqui no card um vídeo para vocês que eu gravei explicando exatamente o que é o NPM, o que é um gerenciador de pacotes. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que está ensinando algumas coisas para vocês e está ensinando também como começar a utilizar o NPM, tá bom? Bom, vamos lá, eu estou aqui no terminal do meu computador, certo? Então eu vou, primeira coisa, criar um projeto React. Aqui, vamos ver com o React App como é que a gente faz. Olha só, a gente utiliza o comando npx create React App e o nome do app. Então copiei, vou jogar aqui, só vou trocar o nome do app para CRA App. Vamos ver o tanto que ele vai demorar. Olha só. Sim, pode criar. Ó, ele está criando para a gente o nosso projeto com o NPM, tá bom? Enquanto ele vai criando aqui, vamos vendo o Vite, como que a gente faz para utilizar o Vite. Eu quero ver como eu faço para criar. Aqui, ó. npm create vite @latest e o nome do nosso aplicativo aqui. E no caso, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o React. Então, no lugar de colocar Vue, a gente coloca React. Olha só, o Create React App acabou de rodar. E eu vou abrir ele aqui. Code. Certo? Eu abri ele aqui do lado. Mas antes disso, vamos criar nosso projeto React com o Vite. Então, npm. Olha só. Aqui a gente vai colocar Vite app -- template React. Sim, eu quero criar o projeto. Olha só, ele já criou o nosso projeto do Vite. Então você já vê a diferença do Create React App para o Vite. A única diferença é que o Vite, né, ele não instala já tudo que a gente precisa, ele só cria a configuração do projeto. O Create React App ele já instala algumas coisas para a gente. Mas ainda assim, vamos entrar no nosso aplicativo do Vite. Olha só como é rápido para instalar as dependências com ele. npm install. Pronto, já está tudo pronto. É só a gente sair brincando com o Vite agora. Então já dá para ver uma grande diferença de velocidade de um para o outro. Então olha só, a gente tem aqui o nosso Vite e a gente tem aqui o nosso Create React App. Estou dando um zoom aqui só para vocês entenderem mais ou menos a estrutura de pastas. Olha só, Node Modules a gente tem o Public, tem o Source nos dois projetos, tem o gitignore. No Vite a gente já tem uma configuração do slint, o index.html e alguns arquivinhos a mais ali, mas todos são bem parecidos, então a nossa estrutura de pastas ela é bem semelhante, tá bom? Como já é recomendado não utilizar mais o Create React App, eu vou fazer a explicação direto nos arquivos do Vite. Mas é para vocês entenderem que as configurações são quase as mesmas. Então vamos lá, a gente tem uma série de arquivos aqui, uma série de pastas, e o que cada uma dessas pastas ela de fato representa para a gente, tá? Vamos dar uma olhada nisso. Bom, vamos começar com o Node Modules. A Node Modules nada mais é do que uma pasta onde guarda todos os arquivos de configuração, todos os arquivos de terceiros, né, que a gente utiliza no nosso projeto. Como eu disse para vocês, o React ele precisa de muita configuração para funcionar. E conforme a gente vai instalando mais bibliotecas, mais pacotes na nossa aplicação para rodar, ela vai ficando maior. Então, aqui está salvo todos os arquivos que a gente precisa para rodar o nosso projeto. Então, olha só o tanto de coisa que tem aqui para a gente conseguir simplesmente só rodar o React. Então, tem um monte de arquivo aqui que a gente utiliza para rodar o nosso projeto React. Aqui a gente tem a pasta public. Olha só, aqui no caso ele tem apenas um SVG, apenas uma imagem ali para mostrar para a gente alguma coisinha na tela. Aqui no Create React App, dentro dessa pasta public, a gente ia ter o nosso index.html, olha só, que ele está aqui fora.
mas é a mesma ideia, é só uma pasta para guardar algumas coisas, talvez alguns assets que você utilize. A gente tem a pasta source, que é onde de fato a gente vai mexer na maior parte do nosso tempo, mas eu já volto nela, né? Vamos terminar de ver o resto primeiro. A gente tem uma pasta de git ignore, que é os arquivos que ele deve ignorar na hora que a gente for fazer um push disso para um repositório lá no GitHub, por exemplo, porque tem coisas que não precisam subir, né? Por exemplo, essa pasta aqui, ó, Node Modules, que eu mostrei para vocês, onde tem um monte de coisa salva, você não precisa subir ela para o GitHub, porque se você subir ela para o GitHub, vai ser uma transferência muito pesada que vai salvar um monte de arquivo que não tem necessidade. Porque você simplesmente pode baixar tudo de novo quando você clonar o repositório de volta. Então a gente não coloca Node Modules no GitHub, porque ela pode ser excluída e ela pode ser recriada novamente. E eu vou mostrar da onde que ela é criada, onde que está salva essas configurações. Se vocês olharem aqui embaixo, olha só, deixa eu dar um pulinho aqui. A gente tem dois arquivos, o package.json e o package.lock.json. O package.json, ele é o arquivo de configuração do nosso projeto. Então, aqui você pode ver, olha, o nome do nosso projeto, se ele está privado ou não, qual que é a versão que a gente está, qual que é o tipo que a gente está utilizando, no caso a gente está utilizando o módulo, quais são os scripts que a gente tem ali dentro dele, scripts para a gente rodar, algumas coisas já programadas, quais são as dependências do nosso projeto, ou seja, para o nosso projeto rodar, ele precisa do React na versão 18.3.1 e a gente precisa do React DOM na versão 18.3.1 também. Então, essas são as dependências do meu projeto. Sem isso daqui, sem essas duas bibliotecas, o meu projeto não funciona. E a gente tem as Dev Dependents. O que é as Dev Dependents? São as dependências apenas para um ambiente de desenvolvimento. Porque quando a gente joga isso lá para um servidor, para um site, né, para ele rodar de fato, tem muita coisa que ele não precisa. Por exemplo, ele não precisa do slint, que é um formatador de código. Você vai formatar código quando? Lá no site? Não, você só formata código quando você está escrevendo ele, quando você está digitando. Então não precisa dele. Ele não precisa dos tipos do React. Ele não precisa do Vite plugin React. Ele não precisa do ESLint. Ele não precisa de tudo isso. Então tudo que está aqui é apenas configuração, é apenas dependência de desenvolvimento. Só os desenvolvedores vão usar. O meu cliente final que vai entrar no meu site não vai utilizar. Então ele não precisa disso. Então, esse é o arquivo de configuração do nosso projeto. E o que ele faz, além de guardar todas essas informações? Se a gente excluir a Node Modules, a gente tem uma lista de tudo que a gente precisa. Então, é só a gente ir lá no nosso terminal, olha só, vou excluir a Node Modules aqui, remove, -rf, Node Modules. Eu excluí a Node Modules ou não subi ela para o GitHub e baixei o projeto de lá. A Node Modules ela sumiu aqui. Então o que a gente faz? A gente tem a lista de dependências, a gente vai lá e fala npm install. E aí ele vai pegar e vai instalar para a gente todas as dependências necessárias. Que no caso são essas aqui para desenvolvimento e essas daqui para produção, para o nosso site funcionar. E ele gerou a nossa Node Modules de novo, igual a gente tinha antes. E o que é esse package lock aqui? Cada biblioteca, cada coisinha que a gente utiliza, às vezes ela utiliza uma outra biblioteca. Por exemplo, o nosso React aqui, às vezes ele utiliza uma outra biblioteca dentro dele para funcionar. Então é um punhado de várias bibliotecas. E o package lock ele tem essa descrição bem específica de cada biblioteca que a gente vai ter no nosso projeto. Inclusive vocês veem que eles são aqui, ó, inúmeros. Olha o tamanho desse arquivo aqui. Tem muita coisa aqui explicando certinho qual biblioteca usa, qual que é a versão, tanana, tanana, tanana. Mas esse package lock a gente também pode excluir se a gente quiser. Por quê? Ele é gerado a partir do package.json. Então, o arquivo mais importante aqui é o package.json, que é o das nossas configurações. Esse package lock ele é gerado automaticamente a partir do package.json normal e a gente geralmente nem costuma mexer nele, tá bom? Fica tranquilo quanto a isso, a gente utiliza pouquinho ele. Na verdade, se você está começando agora, dificilmente você vai utilizar ele. Então, entendendo o que é Node Modules, o que são os arquivos de package, a gente tem o readme, MD, que é apenas um arquivo ali de leitura, né? Ele tem um formato Markdown, que é para a gente escrever coisas. Você descreve como que é o seu projeto, você coloca uma imagem ali para demonstrar,
coloca os comandos que você utiliza para rodar o projeto, né? Então aqui, por exemplo, eu estou aqui no meu projeto, eu vou vir aqui e vou colocar, olha só, primeiro projeto React. E aí eu venho aqui e coloco as informações para rodar o projeto. Bash. Olha só. Instruções para rodar o projeto, execute o comando abaixo. Aí eu vou colocar o comando aqui. npm start. É start o nome do negócio aqui? Ah, é dev, ó. O nome do script que a gente vai rodar chama dev. Então não é npm start, é npm dev. Aí eu vou lá e salvo. Vou abrir aqui um preview para a gente ver como que fica esse arquivo. Markdown preview, olha só. Ele fica desse jeito aqui. Tem um cabeçalho, tem as instruções e tem ali o código para a gente rodar o nosso projeto. Então aqui o arquivo README ele é bem livre, ele tem uma forma certa de escrever, que é um Markdown, mas você coloca algumas informações do projeto para quem está lendo ele, entender algumas coisas, ver como funciona, como que executa o projeto, como colabora para o projeto também é bem comum. Então ele é um arquivo bem livre assim para você colocar as definições do seu projeto. A gente tem o Vite config, isso daqui é específico do Vite, então a gente não tem isso no Create React App, onde a gente pode fazer algumas configurações diferentes para o Vite ali. Por exemplo, se eu fosse utilizar testes automatizados nessa minha aplicação, eu precisaria fazer uma configuração aqui para colocar os testes ali para eles rodarem certinho. Então eu teria que mexer nesse arquivo de configuração. Como a gente não vai fazer nada por enquanto, esse arquivo vai ficar aqui parado bem bonitinho. A gente tem o arquivo slint.config. Esse arquivo slint, ele na verdade esse daqui até não serve para muita coisa, tá? Ele é bem básico. Mas ele serve para formatar o nosso código. Às vezes você vai lá e coloca um espaço onde não deveria, aí você salva, ele vai lá e ajusta, como vocês podem ver aqui. No caso ele não ajustou o espaço, mas ele colocou o ponto e vírgula que não tinha, olha só. Dá um Ctrl Z, não tinha ponto e vírgula. Aí na configuração dele tá que precisa ter ponto e vírgula, então se eu salvar, ele vai lá e vai ajustar pra gente automaticamente. Então esse arquivo ele é para configurar ali, né, para fazer um estilo no nosso código. Então passamos por todos esses arquivos, né? Ficou faltando a pasta source e o index.html. E agora é de fato quando a gente vai começar a mexer, começar a brincar com o React, tá bom? Até agora a gente teve apenas coisas de configurações. Tomar uma aguinha, né, que eu tô falando pra caramba. A gente tem o arquivo index.html e a gente tem o arquivo source, né, a pasta source. Esse index.html, ele é o arquivo HTML que o React vai ficar escrevendo toda hora. Então, como vocês podem ver, não tem nada nele aqui que a gente já não tenha visto com HTML normal, olha só. Tem a tag head, a tag de viewport, tem o título da página, tanana, tanana, mas ele é um HTML bem simples. Esse arquivo HTML aqui é esse arquivo HTML aqui que eu falei para vocês, que é onde o React fica escrevendo as coisas. Então é esse arquivo que ele carrega para a memória e é nele que ele fica mexendo. Aqui a gente não vai mexer em nada nesse arquivo HTML, a menos que a gente queira, por exemplo, trocar o título do nosso projeto e tal, mas por enquanto a gente não vai mexer nele. O que a gente vai mais mexer é aqui na pasta source, né? Se vocês podem ver aqui, tem muitos arquivos aqui dentro, e aí a gente vai conversar sobre o que cada um desses faz. A gente tem dois arquivos CSS, que é simplesmente estilização, porque o projeto ele já vem com uma estilização ali. Na verdade, acho que vale a pena mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Eu estou no package JSON. Para eu rodar o meu projeto, olha só, se eu rodar o lint, ele vai fazer ali a verificação de tipos, né, de estilo do meu código. Então, como eu acabei de baixar, não mexi nada, ele está tudo certo. Eu vou rodar, se eu rodasse o build, ele ia me mandar lá para produção, ele ia gerar para mim um JavaScript normal para a gente ver como que fica o projeto. Mas eu quero ver o projeto, né? Eu quero ver o React. Então eu vou rodar o comando dev. Como que eu faço para fazer isso? Eu venho aqui no meu terminal, eu garanto que eu estou na página do meu projeto e eu vou fazer npm, aí run dev. Olha só, ele está rodando para mim e ele está falando que está no localhost 5173. Eu vou apertar aqui, ele vai me levar lá.
E a gente tem o nosso projetinho React funcionando aqui, ó. O nosso título da página, Vite mais React. A gente tem aquele nosso arquivo ali, ó, no public. Esse vite.svg é esse carinha aqui, que está aparecendo aqui em cima, ó, esse íconezinho aqui. A gente tem o nosso estilo, que está dentro aqui desse app CSS, desse index CSS. Então a gente tem todo esse estilo ali dentro dessa página. E o que são esses outros arquivos? main.jsx e app.jsx. O main.jsx ele é o principal, que é o carinha que ele pega tudo do React e ele escreve dentro do nosso HTML ali. Então, se vocês verem aqui, olha só, ele está importando algumas coisas aqui, está importando um app.jsx, está importando um index.css, e o que ele está fazendo? Ele está criando a raiz do nosso projeto, e ele vai colocar essa raiz do nosso projeto, ele vai colocar essas informações dentro da onde? Dentro do nosso documento lá HTML, com um carinha chamado root, né, que tem o ID root. No nosso HTML lá, olha só, a div root está aqui, então dentro dessa div root ele vai jogar tudo o que está dentro do nosso app aqui, olha, da nossa tag personalizada. O que tem dentro desse app aqui? Tem tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui está dentro desse app, olha, do arquivo chamado app.jsx. Dentro do app tem tudo isso daqui. Então, ele vai pegar tudo que tem dentro do app e vai jogar dentro ali da nossa div root. Se a gente vier aqui no site, vou dar um inspect, deixa eu aumentar aqui para vocês, né? Olha só, vou puxar mais. Então, se eu vier aqui inspecionar, olha só, tem o corpo, tenho a div root, que aqui ela está vazia. E aí, se eu abrir ela, olha só, tem o H1, Vite mais React, e a classe card. Onde que está isso daí? Vamos lá no main, olha só, dentro do app, a gente tem ali o H1 e a gente tem uma div com a classe card. Então ele está pegando tudo isso daqui que está em JavaScript, JSX, e está colocando dentro da nossa tag div, dentro da nossa div com id root aqui. Então é isso que o React ele fica fazendo. Ele fica lendo o JavaScript, escreve na memória, depois que ele pega na memória, ele vai lá e escreve no arquivo. O que a gente está vendo aqui nada mais é do que eu falei aqui para vocês que acontece. O React vai lá, pega o que estava escrito ali dentro do nosso app, né? A gente tem o arquivo ali de app, pegou o que está escrito no app, escreveu na memória, depois que ele escreveu na memória, ele vai lá e vai escrever aquilo lá dentro do nosso arquivo para a gente. Então, esse é o funcionamento do React. Tá, mas antes da gente finalizar, vamos mexer um pouco com o código, vamos ver como que funcionam algumas coisas aqui. Vamos fazer o nosso Hello World do React. Olha só, o main.jsx é o arquivo que a gente deixa algumas configurações, né? A gente faz algumas coisinhas ali para o React. Esse strict mode aqui, que está aqui, ele é uma configuração para desenvolvimento. Então, o que acontece? Ele fica fazendo algumas verificações ali que são um pouco, às vezes, desnecessárias para a gente. Mas ele não significa nada. Então, a gente pode até remover esse carinha daqui. E aí, a gente fica apenas com o nosso app. Olha só. Então, render app, ele vai renderizar esse app aqui. Esse app, da onde que ele vem? Ele vem de ponto barra, ou seja, a gente está na mesma pasta, app.jsx. Vamos lá nesse carinha, app.jsx. Olha só, deixa eu baixar o terminal aqui, né? Então, aqui ele está importando algumas coisas, o use state do React, está importando a logo, está importando a outra logo, está importando o CSS. E o que acontece se eu simplesmente excluir esses caras? Imagina aqui, ó, vou vir excluir esse import CSS. Esse CSS aqui. Vou salvar, olha só. Ele estava no meio aqui, estava bonitinho, estava rodando, estava brilhando. E agora tudo isso se perdeu. Porque eu tirei a importação daquele arquivo CSS. Então, por exemplo, essa classe aqui, card, ela já não existe. Ela está aqui dentro do nosso CSS. Olha só, ela está aqui. Então, como eu tirei essa importação, ele não pega mais aquele arquivo, então algumas coisas já param de funcionar. Então, se eu der um Ctrl Z, salvar e voltar, olha lá, o nosso CSS ele voltou. Então, vamos lá, vamos discutir algumas coisinhas, os primeiros passos do React,
para você já conseguir aí brincar um pouco na sua casa e começar a fazer algumas coisas. O React, né, ele utiliza uma linguagem, não sei nem se eu posso dizer como uma linguagem, mas ele utiliza arquivos chamados JSX. JSX é uma extensão do arquivo JS, onde a gente pode misturar HTML, JavaScript e CSS, tá bom? Então, por isso que aqui vocês veem, olha só, eu tenho uma função app, dentro dessa função eu tenho uma constante, dentro dessa função eu tenho um retorno, dentro desse retorno eu tenho HTML, ali dentro desse HTML eu tenho JavaScript. Então, esse arquivo JSX é uma mistura de tudo isso. E é por isso que o React ele é tão interessante, ele é tão legal de se trabalhar. Vamos lá, eu vou excluir isso daqui para a gente entender do zero como que essas coisas elas funcionam, tá bom? Olha só, acho que eu vou deixar o CSS ali, não tem nenhum problema. O React ele trabalha com funções. Então, cada parte do código que a gente vai escrever, a gente tem que escrever uma função para ela. O React ele ficou muito conhecido, por quê? Porque a gente conseguia dividir os nossos arquivos em arquivos menores. E aí isso a gente chamava de componentes. Então a gente começou a quebrar, por exemplo, uma tela que era muito grande, tinha vários botões, tinha várias coisas para acontecer, a gente começou a quebrar em elementos menores, com muita facilidade. Cada um desses elementos menores a gente chamava de componente. Então, para cada componente que a gente tem na tela, a gente escreve uma função para aquele componente. Então, como que a gente define um componente? Function app, né? Ou o nome qualquer que eu estou dando aqui, isso é para minha aplicação. E a gente tem para cada componente um return. O que a gente colocar dentro desse return é o que vai ser mostrado na nossa tela. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um H1, falar assim, Hello World. Olha só, a minha função app, ela retorna um H1. Então, o que é esse retorno da função? Ele vai pegar esse H1 e vai jogar aqui para o meu arquivo main. Olha só, o meu arquivo main tem que renderizar esse app. Esse meu app, ele está retornando o quê? Um H1. Então, é como se ele pegasse esse H1 e jogasse aqui dentro. Ó, dentro do meu elemento root, eu vou colocar o H1 Hello World. Beleza, então ele vai pegar esse daqui, vai lá no meu HTML, vai vir aqui dentro e vai colocar esse H1. E aí, o que a gente vai ter na tela é isso daqui. Se eu vier aqui desfazer isso, olha, desfiz, vou deixar só o app aqui com H1. A gente volta, a gente tem a mesma coisa. Então é isso que ele está fazendo, ele está pegando o retorno de uma função, colocando em outra, pegando o retorno dessa outra função, colocando em outra, até chegar no nosso componente, na nossa div. Então, se eu viesse aqui, coloquei o Hello World. Aí aqui, eu vou colocar mais uma coisinha dentro, né? Eu vou colocar ali eu sou o Wolf. Salvei. Então, quer dizer que ele vai ter que colocar o H1, Hello World, e embaixo vai ter que colocar, oi, eu sou o Wolf. E aí ele dá um erro vermelho para você. Por que isso acontece? Porque cada função ela precisa ter como retorno um único elemento. Aqui, se vocês separarem, a gente está retornando duas coisas. A gente está retornando o H1 e a gente está retornando o P, né? Uma tagzinha ali. Então, a gente está retornando duas coisas. Isso não pode acontecer. A gente tem que retornar sempre uma. Então, a gente pode fazer duas coisas para resolver isso daqui. A gente pode colocar uma div em volta de tudo. Olha só. Deixa eu tirar esse return aqui. A gente vai colocar uma div em volta do que a gente quer retornar. Botei o return aqui, salvei. Com uma div em volta de tudo, a gente está retornando o quê? Somente um elemento, que é uma div. Ah, mas tem mais coisa dentro dessa div. Não importa. O importa é a gente retornar só um elemento. Então, se eu voltar aqui, olha só. Hello World, eu sou o Wolf. Vamos inspecionar o elemento. Olha lá. A nossa div. Hello World, eu sou o Wolf. Então, sempre que a gente coloca mais de um elemento, ele dá erro. A gente tem que colocar um elemento só. E aí, essa div aqui, né, a gente pode trocar ela por um outro carinha que chama de React Fragment, né? É um fragmento. Como que a gente descreve isso? A gente apaga essa div e deixa uma tag vazia. Essa tag vazia, o que ela significa? Significa que a gente está retornando mais de uma coisa, né, ali dentro,
mas a gente não quer que isso gere uma nova div. A gente não quer uma div em volta do H1 e do P. A gente quer só retornar aqueles elementos ali. Então, deixando com a tag vazia, olha só o que acontece. Vou dar um reload. A gente tem a div root. Ali dentro a gente tem o H1 e o P, mas não tem aquela div que a gente criou em volta deles. Então, pegou aqueles elementos e jogou ali dentro. Então, são duas maneiras que a gente tem para retornar mais de uma coisa. A gente pode utilizar criando uma div em volta, ou a gente pode utilizar um fragmento, uma tag vazia, para ele retornar esses elementos para a gente. E aí, partindo ali para os pontos finais da nossa primeira aula de React, né, porque vai ter, obviamente, mais aulas sobre isso, a gente tem uma possibilidade de misturar coisas no HTML. Né? A gente pode misturar JavaScript dentro desse HTML que a gente está escrevendo. Então, por exemplo, se eu vier aqui, vou criar uma constante chamada de name e vou dizer para ela que o meu nome é Wolf, certo? E aí eu quero escrever esse Wolf aqui, ó. Eu quero colocar ele aqui dentro. Como que eu faço isso? Olha só, se a minha variável chama name e eu quero colocar ela aqui, eu posso vir aqui e colocar name aqui, certo? Então vai aparecer hello world, eu sou o, aí ele vai ler name aqui, vai ver que tem name aqui e vai trocar para o Wolf, certo? Salvei, voltei lá, não deu certo. Eu sou o name. Por que que isso acontece? Porque eu não disse que isso daqui é JavaScript. Sempre que eu for utilizar o JavaScript dentro do nosso HTML aqui, eu tenho que dizer para ele que é JavaScript ali dentro. Como eu faço isso? É bem simples. Eu vou lá e eu abro chaves. Olha só, abri chaves. Tudo que eu colocar aqui dentro dessas chaves é JavaScript. Então, se eu vier aqui e colocar name dentro dessas chaves e salvar, olha lá, olá, eu sou o Wolf. Então, quer dizer que aqui dentro ele não está escrevendo a palavra name, ele está escrevendo o valor de name. Então, se eu fosse aqui trocasse o name para Murilo Wolf e eu tenho 28 anos. Salvei. Eu sou o, ele, opa, isso aqui é JavaScript. Então, qual que é o valor de name? O valor de name é isso daqui, então vou escrever isso daqui. Olha lá, hello world, eu sou Murilo Wolf, eu tenho 28 anos. Então, essa é a facilidade que o JavaScript, que o React trouxe pra gente quando a gente mexe com JavaScript. Ele permite a gente fazer algumas coisas que seriam mais trabalhosas caso a gente estivesse fazendo com JavaScript simples. Se a gente estivesse lá com JavaScript comum, o que a gente teria que fazer? A gente teria que vir aqui, dar um ID para essa tag, por exemplo, name. Aí aqui fora, né, a gente teria que fazer um document.getElementById. Aí a gente teria que pegar o name. Aí a gente ia ter que fazer um inner text ou inner HTML ali dentro para a gente colocar o que a gente quer. Então, ao invés de fazer tudo isso, o React permite a gente simplesmente misturar as coisas ali dentro dele. E aí, para vocês poderem trabalhar e brincar um pouco mais com as coisas no React, para você colocar uma classe dentro de um elemento, você, né, normalmente viria aqui e falaria, olha só, o meu H1 ele vai ter a classe. E aí, opa, vai ter a classe, por exemplo, título, certo? Mas a palavra class, ela é reservada do JavaScript, para a gente criar uma classe com JavaScript de fato, né? Não a classe de estilo, uma classe de classe mesmo, de orientação a objeto. Então, para burlar isso, né, para a gente não utilizar a mesma palavra reservada, a gente utiliza o class name, com um N maiúsculo. Então, quando a gente utiliza o class name, quer dizer que a gente está criando uma classe pro React entender. Aí eu venho aqui, ó, class name título, eu estou importando o arquivo app.css, eu vou mexer nele ali, olha só. Vou vir aqui, vou criar título, e aí vai ter, sei lá, uma color vermelha. Salvei, olha lá, o meu Hello World agora está vermelho. Então, dessa maneira que a gente coloca classes no JavaScript, a gente pode dar só um espaço aqui e ir adicionando mais classes. E aí a gente vai colocando nossas classes nos nossos arquivos CSS. Lembrando sempre de que a gente tem que importar esses arquivos, né? A gente tem que trazer eles para dentro do React, senão não vai funcionar, obviamente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo sobre o React. A gente viu muita coisa.
a gente viu como que o React funciona, como que a gente cria um projeto React com o NPM, vimos a estrutura de passos do projeto React, vimos o que é o Virtual DOM e como que ele funciona, qual que é a estratégia dele para trabalhar, e vimos os primeiros passos com o React ali, de como a gente mexe com essas funções, como que ele tem o seu próprio jeito de trabalhar, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai ver mais coisas sobre o React, a gente vai ver como que a gente mexe com essa questão de import e export, que pode parecer um pouco confuso para quem nunca viu isso na vida, como funciona essa questão de importação e exportação de arquivo. E também vamos ver outras coisas, né? Vamos começar a adentrar mais sobre esse mundo do front-end que é o React. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se te ajudou de alguma maneira, deixa aqui nos comentários, deixa um curtir, que isso me incentiva demais a trazer mais esse tipo de conteúdo para vocês. Então eu espero ter ajudado vocês aí nessa transição para o front-end. Se você não me segue nas redes sociais, eu vou deixar ela aqui na descrição desse vídeo. Lá eu coloco outros conteúdos, além de vídeos, conteúdos por escritos, dicas sobre programação. Eu vejo vocês numa próxima. Valeu!